Amigos orquidófilos, você pode estar com algum problema em relação ao cultivo de orquídeas no período de outono e inverno. Esse vídeo tem como característica ajudar você a tirar todas as dúvidas nas quais você pode ter em relação a isso, né? As geadas, as regas, as adubações, todas essas dúvidas mais frequentes eu selecionei no canal para trazer todas as informações que você precisa para cultivar as suas meninas no período de frio. Não sai daí. Muito bem, meus amigos, eu vou começar falando para vocês de um dos problemas que eu considero mais grave no cultivo de orquídeas neste período. As geadas. As geadas podem trazer consequências gravíssimas para o seu orquidário, fazendo com que você possa perder o seu orquidário inteiro. Recentemente tem um vídeo rodando na internet, aliás não é só um, você pode estar pesquisando que você vai encontrar outros aqui mesmo no YouTube, mas recentemente eu vi de um garoto que postou, né, que o orquidário dele passou por um grande problema com a geada, ele perdeu muitas orquídeas, né, gerou queimaduras nas folhas, algumas orquídeas que passam pelo processo dessa geada, né, ela elimina também os seus pseudobulbos água, fazendo com que essa água, numa tentativa até mesmo de tirar essa camada de gelo formada pela geada, ela manda para suas folhas e isso amolece ainda mais a folha e acaba levando as orquídeas até a morte, né? Em alguns casos menos graves, a folha da orquídea fica completamente mole, né? Os pseudobulbos ainda resistem e a planta pode até voltar a brotar. Mas para você evitar isso é que eu venho trazer esse vídeo aqui, né, para que você tenha cuidado com a sua orquídea nessa época onde as geadas são constantes e você pode morar numa região onde isso também aconteça com grande frequência. Falando aqui da minha cidade, do meu cultivo, não é uma referência, porque como vocês podem ver, além de Sorocaba não ser uma cidade onde que faz muito frio, eu ainda tenho aqui no meu cultivo uma parede que é enorme, tá vendo? Isso já me ajuda bastante no meu cultivo aqui, porque meu orquidário acaba sendo bem fechado. A mesma coisa acontece nesse lado esquerdo, onde você vê aqui deve ter seus 3 metros e meio de altura. Então isso faz com que qualquer eventual, né, frio eventual que venha chegar no meu orquidário não chegue na intensidade que chegaria, por exemplo, para quem tem um orquidário aberto. Vou usar como exemplo o espaço, o orquidário do meu queridíssimo amigo Nenê, que inclusive deu a dica que eu vou dar para você agora. Ele que mora numa região já muito mais aberta, o orquidário do Nenê é muito mais aberto que o meu, né? E ele vive preocupado com isso, muito atento com as geadas. Apesar de Sorocaba não ter grandes frios assim, que a gente deva se preocupar, na nossa região aqui a gente pode falar de 6 meses, 15 dias de frio e 5 daqueles que você tem que se entupetar de roupa, né? No máximo. E logo depois, né, agora mesmo estou em pleno inverno e aqui vocês veem, eu estou até suando, se vocês querem saber, te molhou o orquidário, tá aquela umidade alta, né, no orquidário, eu estou até suando um pouco aqui dentro. Então aqui o frio não é uma referência para você, mas isso pode ser bem diferente da região que você mora. Para ilustrar um pouquinho isso que eu estou dizendo para vocês, eu quero mostrar também algumas características que podem levar você a se confundir no momento de as suas plantas estarem sofrendo com frio. Como vocês podem ver, por exemplo, aqui nessa planta, é uma planta que está com o seu verde, né? Tem um verde bonito, né? Um vegetativo de um verde saudável, mas essas duas folhas passaram por um processo de frio, onde ficaram com essas manchas aqui. E eu queria muito mostrar essas manchas para vocês, porque é uma característica de planta que sofreu com frio, né? Ela teve uma queimadura causada pelo frio. E você que está começando pode achar que isso aqui é um fungo, é alguma coisa do tipo, e não é. Se atente, porque normalmente essa característica acontece em plantas que têm esse verde, que você acabou de ver aqui, e que numa noite para outra, em 2 dias ganha essa característica dessa escuridão. Se isso acontecer num prazo curto, isso foi causado pelo frio. O Nenê deu uma dica, que é uma preocupação que ele tem, e que infelizmente, se você ama as orquídeas, né, o dinheiro que você investiu no seu orquidário, você também deve ter. As geadas normalmente acontecem no período entre 2 e 4 da manhã, né? Sendo importantíssimo que, se você mora numa região que já tem uma incidência de acontecer esse tipo de coisa aí, você levante aí por volta de umas 5h30 para olhar o teu orquidário. É importante porque mesmo aquele gelo que está
por cima da sua tela, que pode ser gerado em cima da sua tela, ou então onde você pendura as suas orquídeas, ele pingando por cima das folhas da tua orquídea vai queimar as tuas orquídeas. O que é importante fazer? Aliás, não é só esse gelo que fica por cima da tela, que pode acontecer na geada. Ele pode ficar mesmo sobre as folhas das orquídeas. Então ele ganha aquela camadinha que às vezes é imperceptível ao olho, mas aquela nevalha gelada está ali. Importante vai ser você fazer uma rega que inclua todo o espaço teu, desde a tela até as folhas das tuas orquídeas, para que você evite justamente que essa camada gelada fique concentrada na planta, o que vai queimar ela certamente, e pode levar sim a sua planta até a morte. Principalmente você que tem vandas ou plantas que têm raízes, né, mais expostas, tudo isso vai fazer com que você tenha queimaduras nas folhas e também uma interrupção de vegetativo das suas raízes. Então vai ser de grande importância que você molhe. Por quê? A água que você utiliza da sua caixa, por exemplo, né? Não sei qual tipo de água que você utiliza, mas normalmente, se for como acontece aqui em casa, né, uma água de caixa, você vai ter uma temperatura muito mais elevada a essa que está no seu orquidário. Então se aqui, sei lá, na geada acabou estando ali 2 graus, essa sua água que está passando pelo encanamento, ela vai estar em torno de 10 até 15 graus aí. Então isso é que vai fazer com que tire esse impacto dessa geleira que foi causada pela geada nas tuas orquídeas. Então essa é uma das dicas para você que mora numa situação dessa onde passa por geadas, né? Vou dar outra dica para você também, super importante para essa mesma situação. Bom, a segunda dica para você, né, além dessa da água, de você molhar o seu orquidário e fazer isso bem cedo, né? O nenê coloca o relógio até para despertar, o medo é tanto que chega a esse ponto. E deve realmente, né, se você tem... porque as orquídeas não é só uma paixão, não é só o nosso hobby, é também um investimento que nós temos lá. Então você imagina esse garoto que acabou perdendo todas as tuas orquídeas, o quanto de investimento também perdeu, né? Então você também tem que dar valor, não só pelo amor e a paixão que você tem por elas, mas também pelo seu bolso, tá? Então fica a recomendação, lembrando vocês, geadas acontecem das 2 às 4 da manhã. Importantíssimo será você fazer uma avaliação até 5, 6 da manhã, para que você possa ainda ter a oportunidade de salvar as suas meninas. A segunda dica então é você usar os plásticos translúcidos utilizados pelos orquidários profissionais para evitar com que caia água de chuva dentro do seu espaço. Você já deve saber o que é aquele plástico translúcido. Vai acima do nosso orquidário, acima da tela de sombreamento, que é justamente para evitar água de chuva, né? Então esse mesmo plástico utilizado para fechar o orquidário na parte de cima, deve ser utilizado nas laterais do seu orquidário se você possui um orquidário aberto numa região fria, tá? Então feche o seu orquidário nessa época do ano. Para você ter uma ideia de como isso é grave, né? Esse assunto realmente ele é de grande e suma importância. Orquidários profissionais que têm orquidários nessas regiões abertas, chega a usar aquele pó de serra para colocar em tambores, colocando fogo durante a noite para deixar o espaço mais quente, né, para assim tentar evitar com que as geadas causem os transtornos de você acabar perdendo um lote de orquídea, etc. Né? No momento de você for montar o seu orquidário, se você já tem um orquidário montado, já fecha ele nessa época do frio para garantir as suas orquídeas. A segunda dica é também falando um pouquinho da água. As pessoas ficam questionando, né, tanto no meu canal e diversos os assuntos que eu vejo em outros canais, em alguns blogs, é assunto de muita discussão, como fazer a rega nesse período frio, né? Não devo regar, eu rego de manhã, só rego à noite, diminuo, o que deve ser feito no período de outono e inverno? Eu diria para você o seguinte, tudo vai ser óbvio como é o teu espaço, o seu ambiente, se ele é um ambiente que segura mais umidade, se ele tende a ser mais seco, os substratos que você utiliza, se ele tende a ser mais seco, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, cachepô secam rápido, né? Então cachepô, se você tem cultivo em cachepô, você vai poder molhar, seca rápido. Não é a mesma coisa quando a gente tem, por exemplo, uma planta como essa aqui, que está plantada num vaso plástico, que contém um mix de substrato, contendo inclusive esfagno. Aqui os cuidados têm que ser um pouco diferentes, porque se eu não tiver esse cuidado, eu vou acabar apodrecendo as raízes dessas orquídeas. Então a rega nesse período vai depender
desse englobamento, né, daquilo que você tem aí, como você cultiva, o tipo de substrato que você utiliza. Mas, numa regra geral, o ideal seria que você fizesse a rega sempre pela manhã. Você vai regar as suas orquídeas de forma abundante, sempre pela manhã. Jamais, nunca, no fim de tarde, como nós fazemos na primavera e verão. Faça sempre em torno do dia, em dias frios mesmo. Eu cheguei a fazer rega no meu orquidário meio-dia, né? Porque, inclusive, o sol vira nessa época aqui no meu orquidário. Depois das 2 da tarde eu nem tenho sol mais no meu orquidário aqui, né? Então acaba acontecendo que para mim aqui, se eu não regar nesse horário, acaba nem secando as plantas, né? Aí elas acabam realmente passando a tarde molhada, é capaz de virar a noite molhada, e se fizer um frio, eu posso sim prejudicar as raízes. Elas podem queimar folhas. Essas gotículas que ficam dessas regas é que fazem mal, porque elas, durante a noite a temperatura cai bastante, e elas podem queimar as suas orquídeas, ganhando aquela característica que você viu das folhas que eu mostrei, tá? Então, regas sempre pela manhã. Quantidade de rega, como falei, depende do tipo de substrato, tá? Eu aconselho que seja entre 1 a 3 regas, vai dependendo. Aqui, se for, por exemplo, um cachepô, eu faço 3 regas na semana, em vaso plástico, com mix de substrato, de já aconteceu de eu molhar uma e sentir que estava úmido e ficar uma semana sem molhar, tá? Ou 2 vezes na semana, no máximo. Vasos com substrato, no máximo 2 regas, tá bom? Agora vamos falar da adubação, outro assunto que também deixa as pessoas muito duvidosas, né? Nessa época do ano eu não devo adubar, as pessoas dizem que eu devo espaçar, mas qual seria o tempo desse espaçamento? Eu fico 3 meses sem adubar, enfim, eu vejo muitos assuntos e eu vou dar a minha opinião, a que eu acho inclusive ser a mais correta devido aos estudos que fiz. Eu vou mostrar para vocês agora uma planta vegetando e vou falar um pouquinho sobre isso e te fazer pensar. Bom, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma catleia, né, nessa época aqui do ano, nós estamos ainda em pleno inverno, e eu tenho ela com seu sistema vegetativo todo em atividade, tá vendo? Uma planta que está começando o seu enraizamento aqui, eu vou mostrar para você aqui também, ó, tá vendo? Tirar aqui para vocês poderem ver com bastante clareza. Ó, ela está em plena atividade, suas raízes estão em plena atividade. Com isso, o espaçamento que normalmente se sugere não pode ser tão grande, né? Porque é uma planta que está em atividade. Então, se eu corto as adubações, principalmente as plantas que estão acostumadas a receber adubo, que é o meu caso aqui, que eu faço adubações semanais. Então, ela passou o período de primavera e verão recebendo esse adubo, né? Sempre numa frequência. Aí chega nesse período aqui, eu dou um corte muito brusco, a planta sente também, né? Então aquilo lá, você está comendo todo dia arroz, feijão e um bifinho, aí, todo dia é isso. Na semana seguinte, de repente eu venho só com uma bolachinha, você vai sentir, é o que acontece no momento com essas plantas que estão vegetando. Então tem que tomar muito cuidado. Deve-se diminuir? Deve-se sim. Recomendado que se você faz, por exemplo, como eu, uma adubação uma vez por semana, que você pule, faça semana sim, semana não, semana sim, semana não. Vai ser o ideal para o seu orquidário como um todo. Bom, se você faz uma adubação a cada 15 dias, você deve fazer uma aplicação, esperar aí entre 20 e 25 dias e fazer uma nova aplicação. Um outro exemplo, vocês podem ver que essa vanda aqui, ela está com as suas raízes, todas elas em dormência, tá vendo? Elas não tem nenhuma ponta nela que diga que ela está em vegetação, né? Que ela está em atividade. Então você vê que ela está travada, né? Ela parou e provavelmente volte a nova brotação já no início da primavera. Não é a mesma coisa que está acontecendo com esta menina aqui, né? Que está em plena atividade, tá vendo? Ó a raiz dela, tá? Ó as pontas das raízes, né? Mostrando que estão em atividade, tá vendo? Então você imagina que agora eu vou espaçar, vou ficar 30 dias sem adubar. Não é dessa forma. Então leve do jeito que eu falei para vocês, que vocês vão ter grandes resultados. Então, qual o melhor horário para fazer as adubações no período de outono e inverno?
o mesmo horário que você faz as suas regas. Sempre que você for adubar nessa época do ano, pela mesma razão, inclusive, de não permitir que as suas plantas fiquem com gotículas sobre as suas folhas ou raízes e possam vir a congelar com temperaturas baixas da noite, o recomendado é que você faça as adubações sempre antes das 7 da manhã. Então vai ter que acordar um pouquinho cedo caso você queira ter resultados com as suas meninas, mas as adubações devem ser feitas sim nesse horário. Pode ser até às 8 aí, vou judiar um pouquinho menos de vocês, tá? Mas se vocês querem ter orquídeas bonitas o ano todo, disciplina é um dos fatores que fará com que você alcance esse sucesso. E ser disciplinado com as suas meninas e ter grandes resultados tem também os seus sacrifícios. Eu tenho que dizer para você que tem um orquidário aberto como o meu orquidário é todo aberto, vocês sabem disso, que acontece as chuvas. E normalmente as chuvas nessa época do ano são com águas bem geladas, elas podem ocorrer de acontecer mais dias, né, ficar uma frequência, uma semana chovendo. Não é muito frequente que isso aconteça, principalmente porque outono e inverno são épocas mais secas do ano, né? É quando realmente chove menos. Mas acontece, em algumas regiões acontece sim, de passar aí cerca de 7 dias, 10 dias chovendo consecutivo. Minha recomendação para você que está nessa situação e você tem um orquidário aberto. O primeiro ponto é você ter vasos em tronquinhos ou acoplados. O que é acoplado? Eu vou tirar uma planta aqui para mostrar para você o que vem a ser o acoplado, tá? Então, ó, ela está num tronquinho, certo? Plantei essa planta num tronquinho de sanção, acoplei ela. O que é acoplar? Eu coloquei ela dentro desse vaso, né? Ela está aqui, daqui a pouco ela vai começar a se agarrar, né? Mas rapidamente essa água da chuva, porque mais que ela fique 10 dias caindo sobre esse vaso, ela dificilmente vai apodrecer as raízes das orquídeas. Ela pode causar outros males. Um deles, aquele que eu falei para você, a interrupção da atividade da raiz da orquídea, justamente porque pode vir a queimar, né, as pontas das raízes dela devido ao frio em excesso. Quer evitar isso? Coloque o plástico translúcido acima do seu orquidário. Dessa forma você elimina o problema da chuva, só que você vai ter que ficar atento com as regas, porque nesse caso as regas vão ser de suas responsabilidades, né? Então as suas orquídeas, no tempo de chuva, quando você for fazer uma rega ou até mesmo uma adubação, quando você tem um espaço aberto como o meu, tudo você tem que avaliar, né? Porque de repente você molha e acaba chovendo 2, 3 dias e acaba sendo realmente um excesso de água. E a mesma coisa acontece com adubo. Eu venho adubar hoje à tarde, faço adubação, gasto aí 1h30 adubando as minhas orquídeas, aí vem a chuva, tira toda essa aplicação, perco todo esse trabalho. Esse é um dos inconvenientes de possuir um orquidário aberto, apesar de eu já dizer para vocês que eu não abro mão desse tipo de cultivo. Já faço esse cultivo há mais de 6 anos. Aqui nesse local, não tenho problemas, não reclamo e não vou mudar, tá? Mas isso serve para mim aqui nessa localidade, pode não ser a sua realidade, por isso faça a sua avaliação. Pode ser muito interessante você fechar o seu orquidário na parte de cima para que eles não tomem, para que as suas plantas não tomem a água da chuva, né? Principalmente para você da região sul, sudeste, que tende, né, a morar em regiões abertas e ter um problema com frio muito maior do que aqui em Sorocaba, costuma ser muito quente. Por isso não sou uma referência para você e por isso estou dando essa dica, para que você de repente faça toda essa avaliação, se não seria legal você fazer o fechamento do seu orquidário, tá bom? Uma última dúvida que normalmente as pessoas perguntam: Fábio, posso replantar a orquídea no frio ou posso plantar a orquídea no frio? Sim, desde que ela esteja em atividade, como mostrei aquela planta para você. Sempre guardem isso na mente de vocês. O momento de fazer um replante ou o momento de plantar uma orquídea é sempre no momento que ela estiver emitindo brotação ou estiver se mostrando em atividade. O que é se mostrar em atividade? Fazendo com que as suas raízes, né, apontando ao seu enraizamento ou essa brotação. Dessa forma, não importa se é frio, se é verão, tem muitas plantas que... Ó, você quer ver? Vem aqui comigo, aqui eu vou mostrar uma planta, né? Aqui é uma Marceologene, uma sangeana. Olha só. Tá aqui, ó. Plena atividade, em floração. Tá vendo? Então é importante que vocês saibam que existem muitas orquídeas que nessa época do ano vão estar em plena vegetação, né? E muitas delas em floração. Ainda tem muita valquiriana, tem muita triane. Então não pode, isso não é conceito, não é o frio que faz com que você
com que você use para você usar a data de fazer um replante, e sim os gêneros, as espécies e a atividade dessa planta. Então respeite sempre isso e você terá sucesso para fazer os seus plantios em época de frio também, tá bom? Gostaram? Eu vou ficando por aqui. Espero que essas dicas todas deixadas aqui no canal no dia de hoje sirva para o seu cultivo, que você consiga colocar em prática e que, claro, você tenha grande sucesso sempre. Você não é inscrito ainda? Se inscreva aqui no canal, meus amigos. Venha fazer parte do canal Orquídeas em Ação. Você, todas as quintas-feiras, tem um encontro marcado comigo aqui. Beijo, até lá. Quinta-feira a gente se vê. Tchau!